Boa tarde, galera, tudo bom? Passando aqui nesse domingo já partindo para o final do dia, para mostrar para vocês uma análise que eu fiz junto com o Fabiano. O Fabiano também faz parte do nosso grupo de criptos e a gente às vezes não sabe. Eu já sabia, porque quando ele entrou a gente já tinha conversado. Mas a gente tem muita gente ali que fica quietinha, mas tem muito conhecimento que pode passar para a gente, então eu creio que a gente está só aglomerando gente boa é, para que a cada vez mais a gente tenha ali um grupo bem com um bom ferramental para a gente fazer análises bem interessantes. Eu queria comentar com vocês uma análise que a gente fez sobre as ondas de Elliott e o gráfico do Bitcoin atual, na atual situação onde a gente está, que poderia ser uma explicação para aquilo que a gente está observando no momento e até para onde a gente vai caminhar talvez aí nos próximos dias. Eu aprendi um pouco sobre ondas de Elliott quando fiz o curso com o André Moraes, que ele era da Rico, acho que ele ainda está na Rico, e ele ensinou um pouco sobre ondas de Elliott. Eu achei super interessante, até porque a origem da análise técnica, quando você pega a teoria de Down e ondas de Elliott e Fibonacci, né? Então aí começa a brincadeira. Eu achei bem interessante, na época até tive a oportunidade de trocar mensagem com ele, ele me indicou esse livro aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem. Princípio da onda de Elliott. É claro que isso aqui não é o livro do Elliott, é Charles J. Collins, que é o autor, mas que era um estudioso de Elliott. Então isso é coisa muito antiga, se não me falha a memória, os escritos de Elliott eram da década de 30, por aí. Não, acho que até. Por aí, acho que era por aí. Se salvo engano, depois eu até posso ver, passar para vocês direitinho, mas eu sei que é coisa bem antiga. Esse livro aqui mesmo já é coisa bem antiga. Esse livro aqui já tem pelo menos uns 30, 40 anos, com certeza. Mas enfim, é uma forma bem interessante de analisar o gráfico e o mercado por ondas. E tudo isso, as ondas de Elliott se baseiam no princípio de Fibonacci. Você já deve ter ouvido falar bastante, de vez em quando a gente faz algumas análises aí de Fibonacci. E queria mostrar um pouquinho para vocês. Eu não sou especialista, o Fabiano ele estuda só ondas de Elliott. Então, com certeza, ele tem um conteúdo bem extenso, bem interessante. A gente trocou muita mensagem hoje aqui. E ele prometeu que depois vai fazer um videozinho e vai mandar pra gente no grupo, né, pra gente poder também dar uma olhada nas outras análises que ele faz uma coisa mais aprofundada. Eu faço algo um pouco mais simples, mas é interessante que até mesmo na minha análise, que como vocês sabem, eu utilizo mais padrões gráficos e linhas, tendências, mais para a área de estatística, vamos pensar assim. E ele não, ele já tem toda uma outra forma de analisar as ondas de Elliott com princípios muito interessantes e acho que vai enriquecer bastante o grupo a hora que ele começar a também compartilhar com a gente lá dentro, tá bom? Queria mostrar para vocês aqui só um básico para quem não conhece, que eu sei que muita gente que está no grupo conhece já sobre ondas de Elliott e também sobre Fibonacci. Mas basicamente as ondas de Elliott partem desse princípio aqui. Elliott, baseado em Fibonacci, eu vou também dar uma pequena demonstrada para vocês o que é Fibonacci. Ele entendeu que o mercado funcionaria dessa maneira aqui, formado por 5 ondas, olha, 1, 2, 3, 4, 5 ondas impulsivas, direcionais, ou seja, se o mercado está subindo, essas ondas obviamente são para cima. Corrigindo, na verdade ele fala assim, são 5 ondas, uma primeira onda para cima, a 2 seria corretiva na verdade, né? Então 1, 2 corretiva, 3 para cima, 4 corretiva, e a quinta que também é direcional. Então na verdade são 3 direcionais e 2 fazendo a correção, mas numa tendência de alta. Se fosse para baixo, obviamente seria ao contrário. Depois que o mercado faz essas cinco ondas que acabam direcionando a favor da tendência, ele sempre faz uma correção. E essa correção se dá por 3 ondas, A, B, C. A A e a C são ondas contra a tendência. E a B seria uma correção dessa descida, ou seja, seria também uma onda que iria a favor da tendência principal. Então o mercado funcionaria dessa forma, com 5 ondas, 3 ondas, 5 ABC, 5 ABC. E se vocês podem observar aqui, que quando a gente olha cada ondinha dessas aqui,
seja, se eu tenho aqui a onda 1, que é a onda 1, e a onda 2, que é corretiva, na verdade, dentro dessa aqui, eu tenho também 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. E essas ondas se subdividem eternamente para baixo. E aí, onde é que a gente vai encontrar isso? Nos tempos gráficos. Quando você reduz o tempo gráfico e coloca lá talvez em 10 minutos, você está vendo ondas dentro de ondas. Da mesma forma para cima. Quando você vai subindo o tempo gráfico, saindo de 1 hora, passando para o diário, para o semanal, você está olhando as ondas mais distantes. Tá ok? Mas sempre seguindo esse padrão. De onde é que a gente tira isso aqui? É interessante que se a gente olhar aqui, a gente tem, como eu disse, 5 ondas, vamos pensar, a favor da tendência, 3 contra. Se você pega o 5 e divide por 3, você chega a um número bem interessante. Olha que eu trouxe para vocês aqui, eu fiz no Excel. O 5 dividido por 3 dá 1,67. Vamos colocar assim. O número de Fibonacci é justamente esse que está aqui grandão aqui, ó, 1618. Que segundo Fibonacci é uma proporção áurea de como cresceria o universo. Tanto que se você pegar aquele desenho de Fibonacci, geralmente você jogar na internet você vai encontrar muito aquela ideia daquela concha, né? Se você pegar ali o formato da concha, você vai ver que o crescimento daquela concha ela vai se abrindo em que proporção? 61,8%, que é exatamente Fibonacci. O formato da onda do mar, se você pegar ali aquela curvatura da onda e fizer a medida dela, você vai descobrir que também é 61,8%. Flores, a proporção de pétalas nas flores, você também encontra Fibonacci. Enfim, um caracol, você for medir também ali o caracol, aquela proporção, 61,8%. Uma galáxia, se você pegar a galáxia, o desenho, o formato dela, e fizer a proporção, também você vai achar que ela cresce, ou seja, ela sai naquela espiral e aquela espiral ela cresce em 61,8%. E aí, vocês olhando aqui, deixa eu tentar ampliar para ficar melhor no vídeo. Então, o número de Fibonacci, de vez em quando eu falo que isso é macumba, porque é engraçado que você vai pegando e quando você vai vendo as proporções, de fato, elas batem. Como é que Fibonacci chegou nisso aí? Ele fez um teste, ele pegou 2 coelhinhos, ele pegou um coelhinho e colocou, ele queria descobrir como crescia, né, qual era a proporção de crescimento da natureza. Ele botou um coelho num local. Obviamente, de um coelho não nasce outro. Então foi necessário colocar 2. Então ele pegou, esse foi o primeiro 1, mais 1, primeiro 2. E ele notou que deixou 2 coelhos ali, depois de um tempo, quando ele volta, tem 3. Passados de algum tempo que ele deixou os 3, tinha 5. E aí a gente começou a notar já que é uma coisa interessante, porque 2 mais 3 é igual a 5. Passado mais algum tempo, o número pulou para 8. 3 com 5, 8. Mais um tempo, quando ele voltou, tinham 13 coelhos. E se você pegar e somar 5 com 8, você chega ao 13. Ou seja, se você sempre somar os 2 números anteriores, você vai chegar ao próximo número. Logo, ele poderia prever quantos coelhos teria. Quando ele chegou lá, por exemplo, e viu que tinham 34 coelhos, bastava ele olhar quantos coelhos tinha anteriormente, que eram 21, e agora tem 34. Se ele somasse 21 com 34, ele chegaria a 55. E saberia prever quantos coelhos ele teria depois de passado determinado tempo. Então, até aí está super interessante. Mas o mais interessante é que quando a gente pega o 34, né? E aqui eu fiz aqui, ó, amarelinho bonitinho. Se a gente pegar o 34 e dividir pelo seu número anterior, que era 21, a gente encontra 161,9. É claro que você vai observar que aqui na lista, até por questões de arredondamento, não dá para você ter 1,2 coelhos, né? Então, por questão de arredondamento, às vezes a fraçãozinha ali vai ficar um pouco diferente. Mas a gente observa que todos eles vão bater no 61,8%, e conforme você vai subindo esse número, você vai tendendo ele ao infinito, o 1618 se torna padrão. Ele fica... Pode olhar aí, ó, eu tive o trabalho de fazer aqui até... eu cheguei a 4 bilhões 807. E pode ver que todos eles deu lá, 1618. Muito interessante, né? Se você pegar ali as ondas de Elliott, a gente observa que se você pega num padrão gráfico maior, você vai ter apenas 2 ondas, né? Uma a favor da tendência e uma corretiva. Então, 2 é o primeiro padrão ali dele. O próximo seria 8.
seria você ter 5 ondas subindo e a ABC, 8 ondas. Se você pega e divide, e aí eu fiz aqui do lado, se você divide o 8, na verdade vamos levar mais à frente porque a 2 não conta, porque o 2 foi o comecinho. Então você pega 8, quando você pega essas 8 ondas, né, 5 para cima e 3 para baixo, e subdivide essas 8 ondas também em ondas menores que estão dentro dessas 8 ondas, você vai chegar em 34. Exatamente o que está aqui nessa fotinha que eu mostrei para vocês aqui, 34 ondas. Tá ok? Se você subdivide as 8 ondas em mais 5 ondas subindo e 3 descendo, 3 corretivas. Então você chega em 34. Quando você pega o 34 e divide por 8, pego o 34 dividido por 8, eu chego a 4,25. Aí você fala, Léo, mas espera aí, 4,25 não tem nada a ver com o 618, tem a ver, porque se você pegar 1,618 e levar ao cubo, ou seja, ele vezes ele, dá exatamente 4,25. Interessante, né? É muito maneiro. Então, daí que surge Fibonacci. É apenas uma pequena demonstração para vocês entenderem por que de vez em quando a gente utiliza isso na análise gráfica. Aí você fala, Léo, mas o que tem a ver Fibonacci com análise gráfica? Bem, quando a gente olha um gráfico, como esse aqui, a gente olha ali os candles, isso aí não surge do nada. Isso aí são seres humanos comprando e vendendo. E daí surgiu a ideia, né, de analisar o gráfico através de Fibonacci, porque se o universo inteiro cresce numa frequência de 61,8%, e esse gráfico aqui nada mais é do que um movimento de seres humanos tomando decisão, e os seres humanos fazem parte da natureza, né, por que não a gente tentar prever que esse tipo de movimento também vai crescer nessa mesma proporção áurea que fora descoberta por Fibonacci? Daí surgiu a ideia de usar Fibonacci na análise gráfica, tá bom? Apenas um panorama para vocês entenderem o que eu vou mostrar aqui agora, porque senão talvez muita gente ia ficar meio boiando. E acabou que esse panorama pequeno deu 12 minutos. Mas vamos lá, rapidinho, para ser breve com vocês. O que a gente fez? Com o Fabiano me auxiliando, obviamente, tá? Eu vou deixar bem claro aqui para dar os méritos a ele também, mas é porque ele não podia gravar. Eu falei, eu vou gravar então, eu vou dar uma explicação para o pessoal. Pegamos lá no fundo do Covid, lá em março, tá? E aí a gente traçou aqui a primeira subida, que seria a onda 1. Aí você vai falar, Léo, mas tem uma ondinha aqui pequenininha aqui, ó. Sim, mas a gente desconsiderou. E eu vou explicar para vocês por que a gente desconsiderou ela, tá? Então a primeira onda 1, saindo ali do fundo do Covid, de março do ano passado, e batendo aqui nesse topinho em agosto do ano passado, não, né? Em março de 2020. E batendo aqui em agosto de 2020, tá? Essa foi a onda 1 e a gente começa, então, a partir dela começa uma onda 2 que ela é contra a tendência, descendo, tá ok? Depois daí a gente começa a subir de novo e a gente vai fazer aqui uma onda 3, que vai chegar até aquele topo que a gente teve aqui em 65 mil dólares, tá ok? Conseguem visualizar aqui, isso aqui é um 3, tá? Onde eu estou parado com o mouse, tá? Aí você fala, Léo, por que a gente desconsiderou aquela ali? Porque existem alguns princípios em Elliott. E um dos princípios é que a onda 3, ela nunca pode ser a menor das ondas. Se a gente colocasse a onda 3 como esse pedacinho só aqui pequenininho, ela já estaria sendo menor do que a 1, logo, e aí logo em seguida a gente teria essa compridona, ela seria a onda 5. Logo, das 3 ondas impulsivas, a onda 3 estaria sendo a menor delas. Isso seria descumprir com uma das principais regras de Elliott. Tá bom? Então, por isso a gente desconsiderou. Então, tem algumas regrinhas em Elliott que te ajudam a entender e descobrir onde estaria cada uma das ondas, tá bom? Então, onda 1, a 2 corretiva, a 3 subindo até os 65 mil dólares. A partir daí a gente faz uma onda 4, que é corretiva, e nota que a onda 4, como correção, ela vai ser muito maior do que essa onda 2 aqui. Por quê? Porque a perna da 3 foi bem maior também. Então ela desce, e aí é interessante, porque a 4, esse fundo da 4 nunca pode ultrapassar o fundo da 2, que estaria aqui, ó. Tá vendo? Então ela nunca poderia descer até aqui os 9 mil dólares novamente, porque estaria desconfigurada as ondas de Elliott. Mas ela permaneceu ali em cima perfeitamente, parou aqui nos 28 mil dólares e voltou a subir. Tá? Então da onda 4, que foi uma corretiva, a gente fez a onda 5, subindo. Perfeito? Chegamos ali até os 69 mil dólares, que foi o pico, o nosso último topo histórico. Tá bom? Então, se a gente já fez as 5 ondas, que seriam as ondas
a favor da tendência, né, 3 impulsivas e 2 corretivas, 5 ondas, a gente começaria agora a ABC, que seria uma correção mais longa, para o movimento de longo prazo, que é uma tendência de subida, a tendência de longo prazo voltasse a ocorrer novamente. E aí a gente descobriu, vamos ver, a gente teve uma onda A corretiva, que foi até 32 mil dólares, parando ali em 24 de janeiro desse ano. Aí a gente teve aquela tentativa de subida do preço, há uns dias atrás, que foi aqui em março, que a gente chegou beirando quase a 50 mil dólares, que a gente considera como uma onda B. Então, se a gente já fez a onda A, que é a corretiva, a onda B, que vai a favor da tendência de longo prazo, ou seja, uma subida, agora falta a gente fazer a onda C, que seria uma onda, mais uma onda contra a tendência principal de queda, até que a tendência de longo prazo pudesse voltar. E aí eu tracei aquela linha ali azulzinha, tracejada, que seria uma simulação do que poderia ocorrer. O que ocorre? Eu tinha feito as ondas de Elliott da minha forma, só olhando por linhas e tendências e fundos e topos, e o Fabiano já tinha feito a dele traçando o Fibonacci. E foi interessantíssimo, porque quando a gente juntou a minha análise com a dele, o que eu tracei de fundo para a onda C batia com o que ele tinha traçado também, feito uma probabilidade de bater usando o Fibonacci. E aí eu coloquei o Fibonacci dele aqui também, para poder vocês verem as duas análises, tá ok? Vou tentar aproximar aqui agora, para ficar melhor a visualização. Notem aqui. A gente está aqui agora, 37 mil dólares, tá ok? Mas está muito pequena essa onda para ser onda C. E nota que, para ser a onda C, vamos voltar na imagem aqui, ela precisa fazer um fundo menor do que foi o fundo da onda A, tá certo? Vamos voltar lá para o gráfico. Então, na teoria, é triste, mas se esse desenho das ondas de Elliott estiver certo, a gente vai precisar descer mais, tá ok? Para poder cumprir e terminar a onda C. Eu tinha marcado o final da onda C nessa linha verde aqui, que seria esse suporte na altura ali dos 28.700 dólares. Fabiano, ele traça a Fibonacci usando a onda A, e o fundo para ele, na maioria das vezes, estaria no 111,8. E está aqui, ó. Nota exatamente depois que eu tracei o Fibonacci. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas vou tentar. Aqui, ó. Agora vai aparecer para vocês aí, ó. A minha linha verde está aqui e o Fibonacci que Fabiano me passou está aqui, 111,8. Bem também em 28.500, né? O meu estava em 28.700, o dele em 28.500. Então achei interessantíssimo. Esse seria talvez um provável fundo para essa onda C. Vocês vão recordar também, até comentei com ele que é super engraçado, que alguns meses atrás, quando a gente tinha aquele oco, aquele ombro, cabeça, ombro, e a gente tinha já previsto que ia descer o mercado, e de fato ele desceu, foi quando ele chegou aos 32 mil dólares, mas a gente tinha uma previsão de que ele desceria dos 30 mil, e que ele possivelmente iria até 29, agora eu não lembro, não recordo bem, mas eu lembro que a gente tinha uma previsão de que ele rompia os 30 mil abaixo. Eu falei com o Fabiano, porra Fabiano, a gente tinha previsto isso há um tempo atrás. Quem sabe? Então, eu queria passar para vocês essa análise baseada nas ondas de Elliott. A gente fez já a onda 1, 2, 3, 4, 5. Fomos até o topo histórico, que foi o topo de 69 mil dólares. E a partir daí a gente começou a fazer uma correção maior contra a tendência, ondas A, B e C. No tracejado que a gente fez aqui, lembrando que isso aqui está no gráfico semanal, a gente já fez uma onda A, já fez uma onda B a favor da tendência de longo prazo, uma subida, e agora a gente estaria fazendo uma onda C que precisaria baixar dos 32 mil dólares, tá ok? Para poder, de fato, configurar uma onda C abaixo do fundo da onda A. Eu torço para que esse desenho esteja errado, mas como a gente fez a análise e ela ficou bem interessante, eu resolvi passar para vocês, tá bom? Vamos aguardar, vamos ver aí como é que vai se comportar o mercado. Daqui a pouquinho vai abrir já os índices da semana que se inicia. A gente sabe que abre isso, acho que 8 horas da noite, né? E a gente já vai começar a visualizar como é que o mercado talvez se comporte aí na segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de maio. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um excelente final de domingo para todo mundo e que tenhamos uma semana, um mês de maio super abençoado e que
esse desenho aqui não esteja certo e que a gente volte a subir a partir do ponto que a gente está ali hoje, dos 37,5, que tem um suporte muito interessante ali também. Mas, seguindo as ondas de Elliott, pode ser que a gente de fato ainda tenha que cair um pouquinho mais para que a tendência de longo prazo do Bitcoin, que é de subida, volte a ocorrer, tá bom? Um grande abraço para todo mundo.